Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. Apresentação da professora e psicóloga Goza. Gente, agora são 15h33. Estamos chegando com a Psicologia do Dia a Dia. Todas as quintas recebemos a psicóloga Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. Sempre lembrando que ela atende em seu consultório, a Rua Barão do Monte Alto, 125, na sala 101. Goza, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Boa tarde para você, boa tarde, ouvintes da Rádio Mulher. Ô Goza, semana passada a gente estava conversando, né? Falamos sobre a violência vicária, né? Conversamos sobre essa situação que todo mundo ficou sabendo, só para relembrar, contextualizar, de um pai que tirou a vida de 2 filhos porque não aceitou a separação da mãe, né? Ou seja, aquele lar foi destruído na cabeça dele e ele cometeu esse ato muito triste que a gente não tem direito de condenar, né? Porque a gente sabe que são problemas, né? Uma pessoa que já tinha mais de 40 anos de idade, possivelmente nem a esposa nem a família não detectou o que poderia ter causado. E uma coisa muito chata que aconteceu, que eu fiquei sabendo, só para colocar no contexto, é que a mãe, né, desses meninos foi muito hostilizada, né, muito criticada, até pela família, a família do rapaz, dizendo assim: a culpa é sua. Tá. Então, só para contextualizar, né, para a gente lembrar, a pergunta, Goza, que ficou para hoje é o seguinte: que tipo de ambiente nós estamos criando onde pedir ajuda é sinal de fraqueza? Pois é, Marcelo, nós vivemos num ambiente muito performático. Hoje, a nossa sociedade privilegia a performance, ao conteúdo, à consistência. Então, nesse ambiente performático, parecer é mais importante do que ser, do que sustentar, né, uma posição, um lugar, uma ideia. E aí, nesta sociedade performática, pedir ajuda, manifestar dificuldade, sofrimento, envelhecimento, é perder esse lugar, né, do auge da performance. Uhum. Então, por isso, nós temos muita dificuldade de pedir ajuda. Porque se eu pedir ajuda, é porque eu não estou dando conta. Se eu não dou conta, então eu não sou esse suprassumo do êxito, do sucesso que eu sinto que eu devo ser. Eu me lembro que na semana passada eu falei, o produto sou eu. Uhum. Então, se eu peço ajuda, o produto apresentou um defeito. E aí ele pode ser trocado, ele pode ser descartado. E eu não quero. Eu critico muito, e eu já fui algumas vezes convidada para fazer palestra sobre humanização do atendimento à saúde mental, humanização do ambiente escolar. E eu sempre começo as minhas falas perguntando, né? Eu sempre começo falando assim, vocês me chamaram, vocês me convidaram para vir aqui para falar de humanização. Se somos todos humanos, eu fui convidada para falar esse tema porque todos reconhecem que nos desumanizamos. Porque o atendimento ser humano é óbvio. Nós somos humanos. Então, por que a gente anda precisando humanizar as relações nas escolas,
nas clínicas, nos atendimentos de saúde mental, onde quer que seja. E então, não aceitar a fraqueza é parte do desumanizar. A fraqueza é humana. A necessidade de suporte é humana. A necessidade de apoio é humana. Por que a gente precisa humanizar? Porque a gente perdeu isso. Então, se a gente perdeu o que a gente tem de característica como ser humano, estamos sujeitos a essa ideia de que não podemos falhar. Não é? É uma ideia que ela passa, ela visita esse contexto que a gente está hoje, assim, vamos, e eu não estou falando que é ruim, vamos fazer uma cirurgia por robótica, tem menos erro, precisa fazer incisões menores, tem um pós-operatório melhor, menos falha. Então, você robotizar a cirurgia é ótimo, mas tem alguém comandando o robô, alguém humano comandando o robô. O robô não faz por si. Só que parece que a gente se esquece disso, né? A gente tem robôs hoje para fazer reparos, né, em submarinos, o que evita colocar pessoas em risco. Mas esse robô é comandado por alguém. O alguém só não está lá do lado de fora do submarino. Mas esse alguém é um ser humano. Mas humano. Esse alguém está daqui do lado de dentro comandando o robô. Mas a gente esquece. E aí a gente passa a ter a expectativa de que a gente funcione como robô, sem falhas. É verdade. Sem imprevistos. E não existe essa possibilidade. Não existe. Então, ficou muito difícil ser reconhecido, valorizado nos dias atuais, porque espera-se uma perfeição. Essa perfeição aparece. Ela aparece, ela é demonstrada. Na grande maioria das publicações nas redes sociais, ela não é real. Ela passou por filtros, ela passou por inteligência artificial, mas ela aparece. Sim. E se você não mantém o pensamento crítico, você acaba achando que alguém consegue naturalmente aquele nível de perfeição. Eu fico pensando o seguinte, assim, falando ainda sobre esse rapaz, né, que tirou a vida dos filhos e tal, eu fico pensando que tem um comentário que as pessoas fazem muito quando vão falar de alguém, né, relacionado à família, tanto homem quanto mulher, independente do sexo, é assim, é o jeitinho dele, por isso que ele é assim, mais assim, ou mais falador, ou mais recatado, é o jeitinho dele. Mas enquanto ficar nesse é o jeitinho dele, alguma coisa pode escapar, né? Sim, eu acho que nós perdemos muito o olhar atento, né, para o outro. É claro que as pessoas têm características, né? Eu sou muito falante, né? Outra pessoa pode ser menos falante. Ela não tem que ser falante. E eu não tenho que ser calada. Mas, se você me conhece, eu sempre sou falante. De repente, ou eu fico falante demais, mais do que eu naturalmente sou. Ou eu fico falante de menos, você fala. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa diferente. Se uma pessoa sempre foi quieta, mas ela conseguia, né, participar em grupos menores, mais íntimos, e de repente ela não vai nem nesses grupos. Ela não participa do amigo oculto do Natal, ela não vai a um aniversário, ela não vai ao almoço de família de domingo. Presta atenção. Mas hoje, nos dias atuais,
a gente tem relativizado essas coisas. Exatamente. Eu tenho que respeitar a privacidade do meu adolescente que só quer ficar trancado no quarto. Não. Não. Né? Eu costumo falar para os pais dos meus clientes, eu faço muita coisa assim na brincadeira, mas com um objetivo, né? Eu falo, privacidade é para quem paga a conta. Não pagou, não tem privacidade. Não tem privacidade. Claro que não é assim, eu estou brincando, né? A privacidade do corpo, ela deve ser ensinada desde a infância, né? Você não vai abrir a porta e entrar no quarto do adolescente, bate na porta, a porta pode estar trancada, mas você vai exigir que abra. Bateu, tem que abrir. Você pode fechar, mas quando eu bater, você tem que abrir. E eu não posso entrar sem bater, mas quando eu bater, você tem que abrir. Porque isso é dizer, eu estou atento a você. Né? E nós perdemos isso. Em nome de uma privacidade, nós deixamos a cargo das crianças fazer escolhas que elas não podem fazer. E aí, elas ficam extremamente vulneráveis. E talvez não aconteça nada de grave ali naquele momento. Talvez isso vá explodir lá na adolescência. Talvez não enxergar, não ver uma competição levada às últimas consequências por um adulto, né? Alguém que, se não ganhar, não se contém. Se não for o primeiro, não aceita. Se não tiver o salário maior, não se sente valorizado. E você não perceber que isso está passando do limite. Por quê? Uma pessoa é naturalmente mais competitiva que a outra. Tudo bem. Mas aí não tem um lugarzinho, não tem um espacinho onde essa pessoa relaxe, onde ela curta, onde ela não esteja concorrendo. Tem uma coisa errada aí. E a gente não vê. Hoje eu estava comentando com o João, né, de uma pessoa que eu atendi, muito inteligente, muito capaz, e trabalhava numa área muito competitiva, foi tendo sucesso, e foi não aceitando não ter aquele sucesso, né? Essas empresas que premiam. Uhum. Você ganhou prêmio 1 mês, você ganhou prêmio 2 meses, você ganhou prêmio 3 meses, no 4º mês você tem que ganhar de qualquer jeito. E foi subindo, né, a competição, não estava dando conta, né? Aí não dormia, aí não parava de pensar, aí lança mão de uma substância aqui para potencializar. Aí chegou no fundo do poço. Vira uma situação, vira uma obsessão, né? Isso é um problema, né? Então, é nesta sociedade que valoriza isso e que, ao mesmo tempo, descarta essa pessoa sem nenhum constrangimento. Quando ela despenca, que a gente considera que pedir ajuda é ruim. Uhum. Não é? E aí a gente vai fechando os olhos, né, para situações de sofrimento, né, e de todo mundo. Os mais vulneráveis, obviamente, são as crianças, né? E a gente não está enxergando, eu acho que como sociedade nós não estamos enxergando a semente que a gente está lançando para o futuro. O Goza, para que as pessoas entendam que às vezes as pessoas podem confundir que é o seguinte: a gente não pode proteger demais nossas crianças. Elas têm que ser, é lógico, elas vão ser expostas às dificuldades normais do dia a dia para que elas aprendam a reagir positivamente ao que acontece durante esse processo. Não é proteger, é orientar, né?
não é proteger, é cuidar. Cuidar, Né? Não é impedir, é oferecer. Não é tutelar, é acompanhar. Uhum. Né? Então, olha, é tudo. Um bebê, ele começa a engatinhar e ele entra em lugares que depois ele não consegue sair. Né? Ele entra, depois ele não consegue sair. Ou ele não tem espaço, ou ele não sabe manobrar, né? E aí ele não sai. O que é que você faz? Você estimula, você acha que dá para ele passar, você fica do lado de lá e fala, vem, pode vir, a mamãe está aqui, o papai está aqui, vem. Você deixa ele ficar ali um pouco, se ele não conseguiu sair, você vai lá e tira, ele vai entrar de novo, porque ele gosta do desafio. E você vai ajudando ele a vencer o desafio. Mas você não pode impedir, porque ele precisa aprender, né? Mas se você também solta ele e deixa ele ir de qualquer jeito, vai ter problema. Ele vai se machucar e talvez ele se machuque seriamente, talvez ele morra, né? E aí você não vai ter como corrigir. Então, eu acho que a gente está ficando extremista. Sim, sim. Né? Ou a gente protege demais, ou a gente protege de menos. A gente protege demais em algumas coisas e protege de menos em outras, né? Uhum. Mas a gente tem muita coisa para falar sobre isso. É verdade. Acho que a gente tem bons programas pela frente. Nós vamos continuar, porque, aliás, semana que vem a gente tem um novo tema, né? Que a gente já discutiu ele aqui. A gente achou que fosse possível falar hoje, mas não deu tempo para falar. Ô Goza, semana que vem a gente vai continuar isso, nós vamos terminar esse assunto, né? Da importância de pedir ajuda, né? De não ter medo de pedir ajuda, porque eu posso falar que eu sou um exemplo. Né? Eu tive problemas de saúde mental e eu precisei de ajuda, né? E graças a essa ajuda hoje eu estou muito bem. Então a gente não pode ter vergonha de falar, estou passando por um momento de dificuldade, né? Outro dia eu vi uma postagem que eu achei muito legal. A pessoa falando assim, olha, eu nunca vi ninguém xingar alguém, falar hipertenso, diabético. Nunca vi ninguém falar isso. Mas a pessoa fala, maluco. É verdade. Né? Louco, seu doente mental, uma palavra que a gente tem que banir, mas que a gente ainda ouve como xingamento, retardado. Muito feio, né? E assim, por quê? Você xinga alguém de hipertenso, de diabético? Você não xinga. Por que isso, né? Eu acho que a gente tem que se desfazer desses preconceitos. Com certeza. Ô Goza, deixa eu aproveitar então para a gente terminar o nosso programa de hoje, mandar um abraço especial pro Anderson, lá da Simeão Férez. Semana passada ele fez aniversário, né? Ele fez 50 anos, foi isso? É isso. É isso aí, o Anderson. A você, meus parabéns, tal, a todo carinho, né? Quando quiser, manda uma mensagem para mim aqui, de texto, de áudio e tal, que eu coloco no ar, né? Porque a Goza me falou, não mandou um abraço para mim. Tá aqui o abraço e o carinho por você, tá, Anderson? Muito obrigado aí pela audiência, por seguir a gente. É o Anderson, lá da Simeão Férez, que fez 50 anos de idade. Eu tô quase chegando lá, tá? Tô no 49. Goza, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Marcelo, e eu quero aproveitar esses minutinhos finais para expressar toda a minha solidariedade, toda a minha compaixão, né, ao povo mineiro que está passando por essas dificuldades. A minha queridíssima Juiz de Fora, minha segunda cidade, a cidade onde eu fiz faculdade, onde eu morei, onde eu tenho amigos muito queridos. Eu sinto muito por todos, por tudo que estão passando, o Bá, Matias Barbosa, né? Eu não queria deixar de expressar, né, a minha compaixão pelas pessoas e também o meu reconhecimento pelo esforço que está sendo feito pela própria população, por autoridades, né, por instituições, para diminuir o sofrimento das pessoas. É verdade. Goza, até semana que vem. Até. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia. Um novo programa na próxima.